Narrativa. Eu estava até o joelho em relatórios trimestrais quando meu celular explodiu. O nome da minha esposa piscou na tela, o que era estranho porque ela quase nunca ligava durante o horário de trabalho. Ei, o que houve? Eu atendi, já sentindo que algo estava errado pelo tom dela. A gente precisa conversar. É sobre o Jackson. A voz dela tinha aquele tom cortante que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Meu cunhado. O fracasso profissional. O que ele aprontou agora? Ele perdeu o emprego no armazém de novo. Terceira vez esse ano. E o dono do apartamento deu para ele um aviso de despejo. Eu me recostei na cadeira, já sabendo para onde essa conversa estava indo. Jackson Miller tinha 28 anos e nunca tinha segurado um emprego por mais de 6 meses. A cada poucos anos, ele repetia o mesmo ciclo. Ser demitido. Ser despejado. Se enfiar na casa de alguém. Repetir. Que pena. Mas o que isso tem a ver com a gente? Ele precisa de um lugar para ficar enquanto se reergue. Eu estava pensando na casa do lago. A casa do lago. O terreno que meu avô me deixou quando faleceu há 2 anos. 40 acres de terra intocada com uma cabana de 3/4 de frente pro Mirror Lake, umas 2 horas ao norte da cidade. Não era só uma casa. Era o meu refúgio, minha ligação com a história da família e, francamente, valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em 5 anos. De jeito nenhum. Vamos lá. Seja razoável. Você só usa nos fins de semana, e nem todo fim de semana. O Jackson tá precisando muito disso agora. Eu já conseguia ouvir a manipulação começando. O tom cuidadoso. O apelo ao meu senso de justiça. Mas eu já era casado há tempo suficiente para reconhecer a armação. A resposta é não. O Jackson já provou várias vezes que não consegue cuidar nem do próprio apartamento. Eu não vou entregar para ele um imóvel que tá na minha família há gerações para ele destruir. Você tá sendo incrivelmente egoísta agora. Isso é família que a gente tá falando. O Jackson é da sua família, não da minha. E mesmo que fosse, isso não dá para ele o direito sobre a minha herança. A linha ficou quieta por um momento. Quando ela falou de novo, a voz dela tinha mudado de súplica para exigência. Ele tá desesperado. Não tem mais para onde ir. Então talvez ele devesse ter pensado nisso antes de ser demitido por chegar atrasado todo dia. De novo. Você tem 2 casas. Ele não tem nenhuma. Como isso é justo? Eu senti minha mandíbula travar. Isso não era sobre justiça, e nós 2 sabíamos. Isso era sobre a minha esposa achar que podia me culpar para tomar uma decisão que beneficiaria a família dela às minhas custas. A vida não é justa. Mas o que eu herdei do meu avô é meu para decidir o que fazer. E eu decidi que o Jackson não vai ter acesso. A gente conversa sobre isso quando você chegar em casa. Não, não vamos. Não tem nada para conversar. Minha resposta é final. Desliguei e fiquei olhando para a tela do computador, mas os números embolaram. 20 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem dela. Família deve vir em primeiro lugar. Pensa no tipo de homem que você quer ser. Apaguei a mensagem sem responder. Eu já sabia exatamente que tipo de homem eu era. Um que não deixava ninguém, inclusive a própria esposa, me pressionar para tomar decisões idiotas com a minha propriedade. O resto do meu dia de trabalho arrastou. Toda vez que eu tentava focar, ficava pensando naquela conversa. Quando cheguei na garagem naquela noite, dava para ver pela janela da cozinha que ela estava andando de um lado pro outro enquanto falava no telefone. Essa ia ser uma noite longa. O cheiro do jantar me acertou quando entrei pela porta da frente, mas o clima não tinha nada de acolhedor. Ela estava de pé no fogão, mexendo alguma coisa com mais força do que o necessário. Como foi seu dia? Perguntei, pendurando as chaves no gancho. O Jackson ficou ligando a tarde toda. Ele tá muito estressado com essa situação. Lavei as mãos na pia, demorando. Imagino que sim. Ser despejado costuma ser estressante. Você poderia resolver esse problema com uma ligação. Eu também poderia resolver a fome no mundo se tivesse recursos ilimitados, mas isso também não vai rolar. Ela bateu a colher no balcão. Por que você tá sendo assim? Assim como? Protegendo a minha propriedade? Cauteloso sobre deixar alguém com histórico de destruir tudo que toca ter acesso a um lugar que significa alguma coisa para mim? Durante o jantar, ela tentou outra abordagem. Começou a falar sobre lealdade familiar. Sobre como os pais dela sempre ajudaram a minha família quando precisávamos. O que era conversa fiada completa. Os pais dela talvez tenham dado um oi pros meus no nosso casamento. Sabe o que eu falei pro Jackson? Ela disse, cortando o frango com precisão deliberada. Tenho certeza que você vai me contar. Eu falei pra ele que ele podia usar a casa do lago por alguns meses enquanto procurava trabalho. Meu garfo parou no meio do caminho até a boca. Você falou o que pra ele? Ele precisava de uma resposta. Eu dei uma. Coloquei o garfo com cuidado. Você prometeu a minha propriedade pro seu irmão sem me perguntar. Eu tava sendo útil pra família. Você tava tomando decisões sobre algo que não te pertence. Ela olhou pra cima do prato, e eu vi a teimosia nos olhos dela.
Pertence aos dois. A gente é casado. A papelada da herança tem só o meu nome. Singular, não plural. Isso é tecnicalidade. Não, isso é a lei. A conversa desandou dali. Ela me acusou de me importar mais com uma casa idiota do que com o bem-estar da família dela. Eu destaquei que o bem-estar do Jackson não era minha responsabilidade, especialmente com as escolhas ruins constantes dele. Ele tá tentando mudar, ela insistiu. Ele tá tentando mudar há quase uma década. Como tá funcionando isso? As pessoas merecem segundas chances. O Jackson tá na chance número 15 a essa altura. Ela se levantou de repente, a cadeira arranhando o chão. Sabe qual é o seu problema? Você é egoísta. Sempre foi. Eu fiquei sentado, mantendo a voz calma. E sabe qual é o seu problema? Você acha que ser casada comigo te dá o direito de decidir sobre a minha herança? Eu já falei pra ele que sim. Então é melhor você ligar de volta e falar que se enganou. Eu não vou fazer isso. Então o Jackson vai ficar decepcionado quando aparecer numa casa do lago que ele não vai poder entrar. Ela me encarou por um longo momento, provavelmente tentando descobrir se eu tava falando sério. A resposta estava escrita na minha cara. Tá bom, ela disse finalmente. Mas não espera que eu fique feliz com isso. Eu parei de esperar que você ficasse feliz com decisões razoáveis há muito tempo. Ela pegou o celular e saiu pisando duro da cozinha. Eu ouvi ela na sala, a voz ficando mais alta enquanto tentava explicar pro Jackson por que o plano tinha mudado. 20 minutos depois, ela voltou com cara de frustrada e brava. Ele quer falar com você diretamente. Não, só 5 minutos. Deixe ele explicar a situação dele. Eu não preciso ouvir a situação dele explicada. Eu vivi a situação dele nas últimas 3 vezes que aconteceu. Mas ela já estava discando o número dele, estendendo o celular para mim como se fosse alguma oferta de paz. Eu não vou atender essa ligação, eu disse, afastando o celular. Ela colocou no viva voz mesmo assim. A voz do Jackson encheu a cozinha pelo alto-falante. Fala aí, cara, valeu por atender. Eu não respondi. Minha esposa me lançou um olhar que poderia derreter aço. Olha, eu sei que a gente já teve nossos desentendimentos, mas eu tô numa sinuca de bico aqui. Só preciso de um lugar para ficar uns 2 meses enquanto arrumo minha vida. Jackson, eu disse finalmente. Você tá arrumando sua vida há uns 10 anos. Como tá funcionando isso? Dessa vez é diferente. Eu aprendi com meus erros. Quais erros especificamente? A vez que você foi demitido por roubar no caixa? Ou a vez que você foi demitido por aparecer bêbado? Minha esposa levantou a mão, tentando me sinalizar para recuar. Mas eu só tava começando. Eu nunca roubei nada, o Jackson disse, a voz ficando defensiva. Foi um mal-entendido que resultou em acusação criminal. As acusações foram arquivadas porque a sua irmã contratou um advogado para você. O silêncio do outro lado durou uns 10 segundos. Quando Jackson falou de novo, o tom tinha mudado de súplica para dono da razão. Olha, eu não entendo por que você tá sendo tão cuzão com isso. É só uma casa que você mal usa. Eu sou família, você não é minha família. Eu sou família da sua esposa, o que me torna sua família. Não é assim que família funciona, Jackson. Família não significa que você tem acesso à propriedade dos outros só porque não consegue administrar a própria vida. Por que você precisa de 2 casas mesmo? Parece bem ganancioso para mim. Eu olhei para minha esposa, que estava encarando o celular como se pudesse me obrigar a obedecer só com força de concentração. Por que eu conquistei elas, Jackson? Trabalhei 60 horas por semana durante 15 anos para pagar a casa que a gente mora, e herdei a casa do lago de um avô que realmente se importava com responsabilidade. E daí? Eu tenho que morar na rua porque você quer manter uma casa de férias vazia? Você tem que resolver sua própria moradia como todo adulto nos Estados Unidos. Minha esposa pegou o celular. Jackson, deixa a gente conversar e a gente te liga de volta. Espera, ele disse rápido. Só me escuta mais um segundo. Contra meu bom senso, eu deixei ele continuar. Eu tenho uma vaga numa empresa de construção lá no norte. É bom dinheiro, trabalho fixo, mas eu preciso estar disponível para começar imediatamente. Se eu pudesse usar a casa do lago como base, eu poderia pegar esse emprego e realmente virar minha vida. Que empresa de construção? Perguntei. Pausa. É uma empresa pequena. Pessoal local. Qual o nome da empresa? Outra pausa. Nixon Construction. Eu quase ri. O Jackson nem mentia direito. Não tinha emprego nenhum. Nunca teve. Era só mais um dos esquemas dele para conseguir algo de graça. Jackson, aqui vai o que vai acontecer. Você vai resolver sua moradia sem envolver a minha propriedade. Você vai parar de ligar para minha esposa com esses pedidos, e vai aprender que ser parente de alguém não te dá direito aos bens dessa pessoa. Você tá cometendo um erro, cara. Família deve ajudar família. Você tá certo nisso, por isso você devia pedir ajuda pros seus pais em vez de ficar enchendo nosso saco. Estiquei a mão e encerrei a ligação. Minha esposa me olhou como se eu tivesse chutado um filhote de cachorro.
Isso foi desnecessário, ela disse. O que foi desnecessário foi você me colocar nessa posição desde o começo. Ele tá desesperado. Ele é manipulador. E aparentemente, você também é. O rosto dela corou. Como é que é? Você prometeu minha propriedade para ele sem me perguntar, depois tentou me encurralar para concordar colocando ele no viva voz. Isso é manipulação. Eu estava tentando ajudar minha família oferecendo meus recursos. Ela se levantou, as mãos fechadas em punhos. Sabe de uma coisa? Cansei do seu egoísmo. Se você não consegue fazer essa única coisa por mim, pela minha família, então talvez a gente precise repensar esse casamento todo. Eu olhei para ela por um longo momento, processando o que ela acabará de dizer. Ela estava ameaçando o divórcio porque eu não ia dar minha propriedade herdada pro irmão desempregado dela. Você tá falando sério agora? Sério pra caralho. Escolhe, a casa ou eu. Eu nem hesitei. Eu escolho a casa. As palavras ficaram pairando no ar entre a gente como fumaça de incêndio. Ela piscou 2 vezes, claramente esperando que eu voltasse atrás, que risse, que fizesse qualquer coisa menos o que eu tinha acabado de fazer. O que você acabou de dizer? Eu disse que escolho a casa. Você me deu um ultimato e eu escolhi minha resposta. Ela deu um passo para trás, a boca abrindo e fechando sem som. Não era assim que o roteiro dela devia acontecer. Na cabeça dela, eu devia entrar em pânico com a ameaça de perdê-la, ceder imediatamente e entregar a propriedade do meu avô pro Jackson como oferta de paz. Você não pode estar falando sério. Eu tô completamente sério. Se você tá disposta a ameaçar nosso casamento por causa da moradia do seu irmão, então nosso casamento não vale a pena salvar. Ela sentou pesado na cadeira da cozinha, me olhando como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Eu não tava sendo literal. Eu só tava tentando fazer você entender o quanto isso é importante. Ah, eu entendi perfeitamente. É tão importante pra você que você tá disposta a apostar nosso relacionamento inteiro nisso, e você perdeu. Tirei o celular e comecei a rolar os contatos. Achei o número do meu advogado, Ashton Lawrence, o cara que cuidou do inventário do meu avô. O que você tá fazendo? Ligando pro meu advogado. Se a gente vai se divorciar, quero começar a papelada hoje à noite. Para 1 minuto. Ela esticou a mão por cima da mesa como se fosse pegar meu celular, mas eu afastei. Você tá exagerando. Eu tô. Vamos pensar nisso logicamente. Você fez uma promessa pro seu irmão usando minha propriedade sem minha permissão. Quando eu disse não, você tentou me manipular para aceitar. Quando não funcionou, você ameaçou terminar nosso casamento se eu não cedesse às suas exigências. Como exatamente eu tô exagerando? A ligação conectou. Lawrence e Associados, aqui é o Kellen. Oi, sou eu. O Ashton tá disponível? Preciso falar sobre entrar com pedido de divórcio. O rosto da minha esposa ficou branco. Ela começou a balançar a cabeça freneticamente, articulando não, 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 como um protesto silencioso. Ele tá no tribunal até amanhã de manhã, mas posso marcar você pra 1ª hora. 9 da manhã serve? Perfeito. Valeu. Desliguei e olhei pra minha esposa, que me encarava com uma mistura de choque e pânico crescendo. 9 da manhã amanhã. Deve dar tempo suficiente pra gente discutir divisão de bens hoje à noite. Você tá sendo ridículo. Eu não tô pedindo divórcio de verdade. Claro que tá. Você disse que se eu não conseguisse fazer essa única coisa por você, a gente precisava repensar o casamento. Eu repensei. Acabou. Ela se levantou de repente, andando até a janela e voltando. As pessoas falam coisas quando estão nervosas. Você sabe que eu não quis dizer isso. O problema é que eu acho que você quis dizer sim. E mesmo que não quisesse, o fato de você achar que ameaçar nosso casamento era um jeito apropriado de conseguir o que queria me diz tudo o que eu preciso saber sobre como você vê esse relacionamento. Isso é loucura. Você tá disposto a se divorciar de mim por causa de uma casa idiota. Eu tô disposto a me divorciar de você porque você acabou de me mostrar que vai fazer nosso casamento refém toda vez que não conseguir o que quer. O que acontece da próxima vez que o Jackson precisar de alguma coisa? O que acontece quando seus pais precisarem de dinheiro? Você vai ameaçar divórcio toda vez que eu não abrir a carteira imediatamente? Ela parou de andar e virou pra mim. Pela primeira vez desde que essa conversa começou, ela parecia genuinamente assustada. Eu cometi um erro. Eu só estava tentando ajudar minha família sacrificando a minha. Como assim? Aquela casa do lago não é só propriedade para mim. É onde meu avô me ensinou a pescar. É onde minha família fez reuniões todo verão por 20 anos. É onde eu espalhei as cinzas dele quando ele morreu. E você estava pronta para entregar pro seu irmão irresponsável como se não fosse nada além de uma solução conveniente pro último erro dele. Me levantei e fui até o balcão da cozinha, encostando com os braços cruzados. A distância parecia boa, necessária. Quer saber o que realmente me incomoda nessa situação toda? Não é só você ter prometido pro Jackson algo que não era seu para prometer. É que você nunca nem pensou em como eu poderia me sentir sobre isso. Você nunca perguntou se a casa tinha valor sentimental. Nunca pensou se talvez tivesse um motivo para eu só deixar família usar.
Você só viu um prédio vazio que resolveria os problemas do seu irmão. Eu não pensei por esse lado. Esse é o problema. Você não pensou mesmo. Você pensou na conveniência do Jackson e pensou em evitar drama familiar, mas não pensou em mim. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. E se eu ligar pro Jackson de volta e falar que definitivamente não vai rolar? E se eu pedir desculpa por ter passado dos limites? Tarde demais pra isso. O estrago tá feito. Um erro não precisa acabar com um casamento. Isso não foi um erro. Isso foi uma série de escolhas que me mostrou exatamente onde eu fico na sua lista de prioridades. E aparentemente, eu fico em algum lugar abaixo das necessidades temporárias de moradia do seu irmão desempregado. Meu celular vibrou com uma mensagem. Olhei e vi o nome do Jackson. Ele tá me mandando mensagem agora. Eu disse, mostrando a tela pra ela. Diz que sente muito por a gente ter começado com o pé esquerdo e que tem certeza que a gente pode resolver alguma coisa. Ela ficou mortificada. Eu não mandei ele fazer isso. Não, mas você criou a situação que fez ele achar que podia negociar diretamente comigo sobre a minha propriedade. Apaguei a mensagem sem ler o resto. Aqui vai o que vai acontecer. Continuei. Eu vou arrumar umas roupas e passar a noite na casa do lago. Amanhã de manhã, eu tenho reunião com meu advogado. Você pode passar a noite pensando se quer contestar o divórcio ou facilitar para nós dois. Onde isso nos deixa? Não tem mais nós. Você cuidou disso quando decidiu que os problemas do Jackson eram mais importantes que nosso casamento. Fui em direção à escada para arrumar uma mala. Atrás de mim, ouvi a cadeira dela arranhar o chão. Isso tudo porque eu tentei ajudar minha família? Parei e virei. Não, isso é porque você tentou ajudar sua família com meus recursos sem minha permissão e depois ameaçou me largar quando eu disse não. Tem diferença. E terapia de casal? E tentar resolver isso? Algumas coisas não dá para resolver. Essa é uma delas. Enquanto subia a escada, ouvi ela chorando atrás de mim. Uma parte de mim sentiu pena, mas uma parte maior sentiu alívio. Pela primeira vez em horas, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo e por quê, e parecia certo. Eu estava no meio de arrumar a mala quando ela apareceu na porta do quarto. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas tinha uma determinação na postura que me dizia que ela ainda não tinha desistido. Eu liguei pro Jackson de volta. Ela disse, me olhando dobrar camisas dentro da mala de mão. Falei pra ele que a casa do lago não tá disponível e pra parar de nos procurar sobre isso. Eu nem olhei pra cima enquanto arrumava. Ótimo pra você. Também falei pra ele que os problemas dele são dele pra resolver e que eu não devia nem ter me metido. Um pouco tarde pra essa revelação, mas beleza. Ela entrou no quarto e sentou na beira da nossa cama. Eu sei que errei. Eu sei que devia ter conversado com você antes de fazer qualquer promessa, mas as pessoas cometem erros no casamento. É pra isso que serve o perdão. Fechei a mala e coloquei do lado da porta. Isso não foi erro. Erros são acidentais. Você escolheu deliberadamente prometer minha propriedade pro seu irmão, escolheu deliberadamente tentar me manipular para aceitar, e escolheu deliberadamente ameaçar nosso casamento quando eu não cedi. Foram decisões conscientes. Eu tava sob muita pressão. O Jackson tava chorando no telefone, falando em ficar sem teto. Meus pais estavam ligando, perguntando o que a gente ia fazer para ajudar. Eu senti que precisava dar algum tipo de resposta para eles. E a resposta que você escolheu foi oferecer a minha herança. Eu achei que você ia entender quando ouvisse o quanto ele estava desesperado. Peguei o carregador do celular na mesinha de cabeceira. Aqui vai o que eu acho que aconteceu. Eu acho que você tá planejando isso há um tempo. Acho que o Jackson veio com choradeira para você meses atrás, e você ficou procurando o momento certo para me abordar sobre a casa do lago. O rosto dela corou, o que me disse tudo o que eu precisava saber. Quando foi a primeira conversa? Perguntei, quando ele te pediu a casa pela primeira vez. Ela olhou pro lado. Não importa. Importa pra mim. Quando? Natal. Natal. 8 meses atrás. Ela estava segurando esse pedido há 8 meses, planejando a abordagem certa, esperando a crise perfeita para dar o bote. Então isso tudo foi premeditado. Você tá pensando em como dar pro Jackson acesso à minha propriedade desde dezembro. Não foi assim. Como foi então? Ela se levantou e foi até a janela, olhando pro nosso quintal da frente. Ele comentou casualmente no jantar de Natal, falou que era uma pena um lugar tão lindo ficar vazio a maior parte do tempo, falou que seria perfeito para alguém que precisasse de um lugar tranquilo para arrumar a vida. E você não achou de mencionar essa conversa pro seu marido? No começo eu não levei a sério, mas aí ele ficava trazendo o assunto toda vez que a gente falava, sobre o quanto significaria para ele, sobre como poderia mudar a vida dele se tivesse um lugar estável para ficar enquanto se ajeitava. Senti minha mandíbula travar. Então você ficou discutindo minha propriedade com seu irmão por 8 meses sem nunca mencionar pro seu marido. Eu sabia que você ia dizer não. Claro que eu ia dizer não. É uma ideia horrível. É exatamente por isso que eu não trouxe o assunto. Eu encarei ela, tentando processar a lógica. Então por que você sabia que eu ia discordar do seu plano, você decidiu passar por cima de mim?
Eu estava tentando encontrar um jeito de fazer funcionar para todo mundo, excluindo eu do processo de decisão sobre minha própria propriedade. Ela virou de volta para mim e eu vi o desespero nos olhos dela. Ela estava começando a perceber que as táticas de sempre não estavam funcionando, que eu não ia ser culpado nem manipulado para voltar atrás. E se a gente colocar limites? Ela disse. E se o Jackson puder usar a casa, mas só por 3 meses, e só se ele pagar as contas e mantiver limpo? E se você escutar as palavras que estão saindo da minha boca? A resposta é não. Foi não desde que essa conversa começou e vai continuar não. Você tá sendo completamente irracional. Eu tô sendo protetor de algo que importa pra mim, algo que você claramente não valoriza nem um pouco. Não é verdade, é? Você tá planejando dar embora há 8 meses. Quanto pode significar pra você? Ela sentou de novo na cama, os ombros caídos. Eu só pensei que se o Jackson tivesse um lugar estável pra morar, talvez ele finalmente se ajeitasse. Talvez isso pudesse ser a coisa que mudasse a vida dele. O Jackson tem 28 anos. Se ele ainda não se ajeitou até agora, moradia grátis não vai ser a solução mágica. Tudo o que você ia fazer era permitir que ele evitasse as consequências das escolhas dele. E daí? Eu tenho que deixar meu irmão virar morador de rua? Você tem que deixar seu irmão adulto resolver a própria moradia como todo adulto nos Estados Unidos. Peguei minha mala e fui para a porta. Ela me seguiu escada abaixo, falando o tempo todo. E isso é loucura. Você tá jogando fora 5 anos de casamento por causa de uma briga. Eu tô terminando 5 anos de casamento porque finalmente vi como você age quando quer alguma coisa. E eu não gostei do que vi. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo comete erros. Alguns erros são maiores que os outros. E alguns revelam coisas sobre o caráter de uma pessoa que não dá pra esquecer. Chegamos na porta da frente. Virei pra ela uma última vez. Quer saber o que realmente me incomoda nessa situação toda? Não é só você ter passado por cima de mim ou tentado me manipular. É que você pensou tão pouco de mim como pessoa que acreditou que ameaçar divórcio ia funcionar. Eu não quis dizer isso, mas você disse, o que significa que em algum nível você achou que eu era fraco o suficiente ou inseguro o suficiente sobre nosso relacionamento para ameaça sozinha me fazer ceder. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre como você me vê. Não é assim que eu te vejo. É exatamente assim que você me vê. Você vê alguém que pode ser controlado por manipulação emocional, alguém que vai sacrificar os próprios interesses para evitar conflito, alguém que valoriza mais estar casado do que ser respeitado. Abri a porta da frente e saí pro quintal. O fato é que você se enganou em tudo isso. Eu prefiro ser divorciado e respeitado do que casado e pisado. E depois de hoje à noite, eu sei qual eu vou escolher toda vez. Espera, ela gritou atrás de mim. Onde isso nos deixa legalmente? E a casa, os carros, as contas no banco? Virei de volta. O Mercedes está no seu nome, então é seu. A casa tem os 2 nomes na hipoteca, então vamos ter que resolver isso. A casa do lago é só minha, e vai continuar assim. O resto, a gente deixa os advogados resolverem. E se eu contestar o divórcio? Então vai demorar mais e custar mais dinheiro, mas o resultado final vai ser o mesmo. Ah, acabou. Fui até minha caminhonete e joguei a mala no banco do passageiro. Enquanto saía de ré da garagem, dava pra ver ela parada na porta, ainda de pijama, me olhando ir embora. Pela primeira vez o dia todo, eu senti que conseguia respirar direito. A viagem até a casa do lago levou 1h40 minutos. Quando entrei na estrada de cascalho, já passava das 11 da noite, mas eu me sentia mais acordado do que em meses. Abri a porta da frente e entrei na sala que meu avô tinha construído com as próprias mãos 60 anos atrás. O cheiro de cedro e livros velhos encheu o ar. E isso era lar. E isso era paz, e era meu pra guardar. 3 meses depois, eu estava sentado no pier ao pôr do sol, cerveja na mão, olhando a água refletir o céu laranja e rosa. Os papéis do divórcio tinham sido finalizados 2 semanas atrás. Todo o processo tinha sido surpreendentemente simples depois que ela percebeu que eu não ia mudar de ideia. Ela tentou de tudo nas últimas semanas, choro, raiva, barganha, até apareceu no meu trabalho com biscoitos caseiros como se a gente estivesse numa comédia romântica. Nada funcionou porque nada resolveu o problema fundamental. Ela tinha me mostrado exatamente quem ela era quando achou que podia me empurrar, e eu não conseguia mais ignorar isso. A divisão da casa tinha sido limpa. Ela ficou com o Mercedes e assumiu as parcelas da hipoteca do nosso antigo lugar. Eu fiquei com minha caminhonete, minha conta poupança e, obviamente, a casa do lago. O advogado dela fez uma tentativa meia-boca de alegar que a casa do lago era bem conjugal, mas a documentação da herança era prova de bala. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu amigo Maddox. Como tá a vida de solteiro? Respondi digitando, não posso reclamar. Ninguém tentando dar minha propriedade para parentes desempregados. Ouvi dizer que o Jackson ainda tá morando no carro dele. Era a verdade. Segundo amigos em comum, o Jackson nunca achou aquele emprego mítico de construção que tinha mencionado. Ficou pulando de casa em casa de amigos por algumas semanas até gastar a paciência de todo mundo. A última notícia era que ele estava dormindo no Honda velho dele atrás de uma lanchonete 24 horas, tomando banho em paradas de caminhão. Uma parte de mim poderia até sentir pena se ele tivesse mostrado o menor sinal de responsabilidade pela situação dele.
Mas segundo esses mesmos amigos em comum, o Jackson estava falando para quem quisesse ouvir que eu era um filho da puta egoísta que tinha destruído o casamento da irmã dele por causa de uma casa que eu mal usava. A ironia não me passou despercebida. O Jackson tinha conseguido exatamente o que queria. Tinha destruído o meu casamento com a irmã dele. Só não tinha conseguido a casa do lago como prêmio de consolação. Minha ex-esposa não tinha se saído muito melhor. Sem minha renda para complementar a dela, ela teve que pegar um segundo emprego numa loja de varejo para pagar a hipoteca. Ela tinha se mudado do nosso antigo bairro para um lugar menor mais perto do trabalho. A última vez que a vi foi no escritório do advogado para a assinatura final. Ela parecia cansada e mais velha, como se o estresse dos últimos meses tivesse envelhecido ela. Ela tentou uma última vez começar uma conversa. Espero que você saiba que eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu sei exatamente o que você quis, respondi. Você quis me manipular para dar pro Jackson acesso à minha propriedade. A única coisa que você não esperava era que eu chamasse seu blefe. Não foi blefe. Claro que foi. Você achou que ameaçar divórcio ia me assustar para eu obedecer. Você apostou nosso casamento e perdeu. Essa foi o fim da nossa conversa e o fim do nosso casamento. Agora, sentado no pier onde meu avô me ensinou a jogar a linha 25 anos atrás, eu sentia algo que não sentia há anos, paz completa. Nada mais de andar em ovos perto de exigências irracionais de alguém. Nada mais de calcular como evitar o próximo drama familiar. Nada mais de ficar imaginando quando viria o próximo ultimato. Só silêncio, água e a certeza de que toda decisão sobre esse lugar era minha para tomar. Eu tinha começado a vir aqui todo fim de semana. Às vezes pescava. Às vezes só lia um livro na varanda. Tinha começado a consertar uns pequenos problemas de manutenção que meu avô deixou passar nos últimos anos dele. Telhas novas no telhado, pintura nova nas persianas, encanamento atualizado no banheiro de hóspedes. Era bom cuidar de algo que tinha cuidado da minha família por gerações. Meu celular tocou, número desconhecido com DDD local. Alô? Fala aí, é o Jackson. Quase desliguei na hora, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer? Olha, eu sei que a gente começou com o pé esquerdo, mas eu tava esperando que a gente pudesse conversar, homem com homem. Conversar sobre o quê? Tô numa situação muito difícil agora. Tô morando no meu carro há 6 semanas. Perdi o seguro-desemprego. Só preciso de um lugar para ficar por um tempinho até eu me reerguer. A cara de pau era quase impressionante. 3 meses depois de destruir o casamento da irmã dele, ele ainda estava tentando acesso à minha casa do lago. Você tá falando sério agora? Eu sei que você tá puto com o que rolou com seu casamento, mas isso não foi realmente culpa minha. Eu só tava procurando ajuda da família. Jackson, deixa eu te explicar uma coisa bem clara. Você me custou um casamento porque convenceu sua irmã a prometer minha propriedade sem minha permissão. Depois tentou me culpar para eu aceitar quando eu disse não. E agora você tá me ligando direto 3 meses depois, pedindo exatamente a mesma coisa que começou essa bagunça toda. Eu não quis que ninguém se divorciasse. Você quis moradia grátis. O divórcio foi só dano colateral que você não pensou. Não dá pra gente deixar tudo isso pra trás? Eu ri alto. Você quer que eu deixe pra trás o fato de que você destruiu meu casamento pra você não pagar aluguel? Não precisa ser pra sempre. Só uns meses. A resposta é a mesma de 3 meses atrás. Não, e se você me ligar de novo, eu bloqueio seu número? Você tá cometendo um erro, cara. Família deve ficar junta. Você tá certo nisso, por isso você devia ter pensado nas consequências antes de se meter no meu casamento. Desliguei e bloqueei o número na hora. 20 minutos depois, chegou uma mensagem de número desconhecido. Você vai se arrepender dessa decisão um dia. Tirei print da mensagem e encaminhei para o meu advogado com um recado. Documentação caso isso escale. Mas eu não estava preocupado com o Jackson. Ele era só falação e zero atitude. Ia achar algum outro parente ou amigo para manipular eventualmente. Enquanto o sol terminava de se pôr, voltei para casa e abri uma segunda cerveja. Amanhã eu voltava para a cidade para mais uma semana de trabalho, mas ia estar de volta na sexta à noite todo fim de semana pelo futuro previsível. A casa do lago era minha. Minha paz era minha. Minhas decisões eram minhas. E pela primeira vez em anos, era exatamente assim que eu queria. Levantei minha cerveja em direção à água num brinde silencioso pro meu avô, que teve a sabedoria de deixar esse lugar para alguém que ia proteger. Valeu, vô. Não vou te decepcionar. A água batia suavemente na margem, e em algum lugar ao longe, um mergulhão gritou do outro lado do lago. Era o som de lar, o som de santuário, e o som de um homem que finalmente aprendeu que algumas coisas são valiosas demais para abrir mão, mesmo por família, principalmente por família que não entende a diferença entre ajudar e habilitar, entre generosidade e exploração, entre amor e manipulação. A casa do lago ia estar aqui muito depois que o Jackson encontrasse a próxima vítima, muito depois que minha ex-esposa resolvesse a situação financeira dela, e muito depois que alguém lembrasse desse drama familiar em particular. E eu também. Anos depois, numa noite de outono, eu estava na varanda da casa do lago com uma taça de uísque na mão, olhando o reflexo da lua na água parada. O silêncio era tão perfeito que dava para ouvir o coração bater. O celular vibrou uma única vez.
Uma mensagem de número desconhecido. Era ela. Oi, tudo bem? Eu vi uma foto sua no Instagram do seu amigo Maddox. Você parece feliz. Eu só queria dizer que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. Você tinha razão em tudo. Eu sinto falta da casa, mas sinto mais falta de quem eu era quando você ainda acreditava em mim. Não espero resposta. Só precisava falar isso antes de apagar seu número de vez. Kui disse. Li 3 vezes. Depois apaguei a mensagem, desliguei o celular e joguei ele em cima da mesa. Levantei a taça pro lago, pro céu, pro meu avô que estava vendo tudo de algum lugar. Por quem aprendeu a diferença entre amor e corrente, eu disse em voz alta. O vento soprou leve, levando o cheiro de pinho e lenha queimada. Bebi o resto do uísque de uma vez, senti queimar gostoso na garganta, e entrei pra dentro. A porta fechou atrás de mim com aquele estalo familiar de madeira velha. Tranquei. Apaguei as luzes da varanda. E pela primeira vez na vida, não senti nem raiva, nem culpa, nem saudade. Só paz. A casa do lago e eu, finalmente, estávamos sozinhos. E isso era mais do que suficiente.